Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de novembro de 2024. Abapai Church promove simpósio sobre fé e ciência, parte 2. Temas como design inteligente e a criação do homem versus evolução foram discutidos durante o primeiro simpósio sul-catarinense de integração entre fé e ciência, promovido pela Abapai Church. O evento foi realizado sábado, 5/10, na sede da igreja, em Criciúma. A iniciativa buscou promover discussões que geralmente ocorrem apenas entre especialistas. A proposta foi oferecer ao público a oportunidade de ter acesso a conteúdos científicos profundos que corroboram a ideia da criação intencional. A concepção de um evento de grande porte como o simpósio surgiu juntamente com a criação do Ministério Fé e Ciência, da Abapai. Apesar de abordarem temas diferentes, fé e ciência não se anulam. Existe uma militância nos meios acadêmicos que defende que, para ser cientista, é preciso ser ateu. Isso não é necessário e nem faz sentido. A pessoa pode professar sua fé e, ao mesmo tempo, ser cientista. Aliás, muitos ganhadores do Prêmio Nobel nas áreas de ciência eram cristãos. Nesse contexto, o simpósio irá explorar temas que conectam essas duas áreas, mesmo que, por si só, elas não pareçam interagir, explica o biólogo e líder do Ministério Fé e Ciência, Heitor de Jesus Mota. Gratuito e aberto ao público, o simpósio contou com palestrantes como Marcos Eberlin e Michelson Borges. Além disso, aconteceram sessões de painéis ao longo da tarde, com interação direta com o público. Eberlin é um dos principais cientistas brasileiros da atualidade. Borges, por sua vez, é teólogo, escritor e autor de diversos livros, além de editor de revistas. A ideia do simpósio foi colocar em pauta um tema tão relevante quanto a ciência em paralelo com a fé, mostrando que elas não são conflitantes, mas complementares. Eduardo Batel afirma que a ciência e a religião permaneceram afastadas por muito tempo. A incompatibilidade que se julgou existir entre elas provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Ciência e religião não se excluem mutuamente, elas são complementares e devem andar juntas, apoiando-se uma na outra. Assim elas marcharão combinadas e se prestarão concurso mútuo, ajudando a alavancar o progresso da humanidade. Conforme nos orienta Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. A partir do século XIX, com as teorias de Max Planck e de Albert Einstein sobre a física quântica, de que matéria é igual a energia e vice-versa, iniciou-se uma aproximação entre a ciência e a religião. Começou a acontecer então uma mudança de paradigma e, como toda mudança, existe um período de maturação e aceitação de novos conceitos, para que aconteça uma modificação no posicionamento da comunidade científica e na maneira como ela enxerga o mundo. A doutrina espírita, também oriunda do século XIX, possui um tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência e, dessa forma, ela promove esta união entre ciência e espiritualidade. Ela também nos fala que tudo acontece no seu tempo certo, conforme nos mostra Allan Kardec, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos.
Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. A ciência e o espiritismo andam juntos no caminho da evolução, um servindo de apoio ao outro, de forma que, num futuro, as religiões e a ciência se unam numa crença única nas leis naturais, promulgadas por Deus. Nesse tempo, viveremos dias de grande luminosidade das descobertas humanas e cumpriremos a lei de Deus não por medo, mas por entendê-las na sua acepção mais clara e ampla. O Espiritismo também promove a aproximação da ciência com a religião pela união da fé com a razão, também chamada de fé raciocinada. Fazendo isso, afastamos os dogmas e potencializamos a nossa fé. Allan Kardec nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a razão, em todas as épocas da humanidade. No livro A Gênese, Allan Kardec nos orienta que o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Albert Einstein corrobora isto em sua famosa frase: a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.